Bom, eu gostaria agora de passar a palavra para Paola Estrada. Paola é militante do Movimento de Articulação Continental ALBA, possui atuação nos temas de América Latina, Venezuela, Brasil e outros países da região. Ela é muito atuante no âmbito regional da ALBA, mestranda do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina na Universidade de São Paulo, PROAN, USP, e tem como tema de pesquisa o neogolpismo na América Latina. Bom, boa tarde. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar um pouco das reflexões que a gente tem feito nos espaços dos movimentos com vocês e também de ouvir, né, os companheiros e companheiras da mesa. Bom, como a Mônica trouxe um pouco na minha apresentação, né, apesar de agora eu estar fazendo mestrado, né, em América Latina, lá no ProLAN, o que eu vou trazer aqui é muito um acúmulo e uma síntese desse processo de movimentos populares que vem se articulando na região, especialmente, né, desde a luta anti-neoliberal dos anos 90, da luta contra a ALCA, que desembocou, então, posteriormente, aí na articulação continental dos movimentos populares da ALBA, né, que é um espaço, né, paralelo aí aos acordos mais formais diplomáticos dos governos aí por uma integração popular na região. Então, muito da análise que eu vou trazer parte desse espaço, das reflexões que a gente faz lá, que é um espaço que tem uma plataforma política essencialmente anti-imperialista e anti-neoliberal. Então, a partir dessas premissas que a gente vem fazendo a análise desse momento que a gente vive. E, né, já que a gente tem pouquinho tempo, eu vou controlar meu tempo aqui também, né, em 20 minutos, antes de falar basicamente do tema do nosso seminário aqui, né, o tema que também no meu mestrado a gente vem chamando de neogolpismo na América Latina, né, e o neoconservadorismo na análise de conjuntura internacional, eu queria colocar 2 pontos introdutórios, um pouco da análise geral da região, que dialoga muito também com a fala da Juliana. Então, o primeiro ponto sobre os governos progressistas eleitos na América Latina, né, o que foi possível nessa onda de... Por que foi possível, né, uma onda de globalização neoliberal, eleger esses, né, mais de 10 governos em mais de 10 países na nossa região num período recente? E um segundo tema que eu vou trazer, que também, na verdade, foi o tema do primeiro seminário, é o que mudou, né, no sistema internacional recentemente, que inaugurou, então, o que a gente vem chamando aí de uma nova onda neogolpista, neoconservadora, neofascista. Ainda precisamos encontrar bem aí os principais conceitos e nomes que nós vamos usar. Então, primeiramente, sobre a eleição dos governos progressistas na América Latina. Né, nós não temos tempo aqui para aprofundar sobre cada um dos processos, mas nesse espaço da ALBA, a gente destaca especialmente dois elementos que tornaram possível eleger esse conjunto de governos que eu posso enumerar em seguida. Primeiro é um tema que a Juliana também trouxe, né, e que acho que foi também tema do seminário passado, que é pós, então, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, né, e essa conformação aí de um mundo, né, unipolar, a partir aí, principalmente, né, de 2001, como esse marco aí, né, o ataque às Torres Gêmeas, a política externa dos Estados Unidos se volta prioritariamente, né, para combater o terrorismo no mundo, né. Então, né, se volta também com muita força para o Oriente Médio, né, a invasão, né, do Iraque, do Afeganistão, e todo um conjunto de políticas, né, tanto no sentido militar, mas também político, econômico, ideológico, como esse centro, né, da política externa dos Estados Unidos de combater o terrorismo, né, no mundo, né, essa guerra ao terror. E um outro elemento, que aí também dialoga um pouco com a Juliana, né, que é as políticas, né, a aplicação das políticas do Consenso de Washington, né, em larga escala pelos governos na América Latina nos anos 90, né, num primeiro momento
tem um certo sucesso, né? Cumpre a promessa de acabar com a inflação em vários países, que era esse fantasma dos anos 80 em muitos dos nossos países, mas num segundo momento se demonstra aí muito desastrosa do ponto de vista tanto econômico quanto social. E para além dos impactos, né, da pobreza e da desigualdade que gera na nossa região, as próprias frações de classes empresariais dos nossos países também reagem a todas as políticas daquela cartilha aplicadas nos nossos países. Então, né, a ampliação da privatização, né, e várias outras políticas relacionadas ao sistema econômico financeiro que vão fazendo com que, de um lado, né, as classes populares, né, organizadas e desorganizadas, comecem a se mobilizar, né, e ser críticas a esse processo que era, né, sistematizado na cartilha aí do Consenso de Washington, e também partes das próprias classes empresariais burguesas também começam a se posicionar durante esse período. Então, a política externa dos Estados Unidos voltada para o combate ao terrorismo, somado a um crescente movimento antineoliberal na nossa região, são dois elementos fundamentais, ainda que não sejam os únicos, né, para a eleição, então, desse conjunto de governos progressistas que, na nossa análise, se inaugurou aí com a eleição do Hugo Chávez na Venezuela em 98, e que daí em diante, logo em seguida, né, o Brasil em 2002 com Lula, o Kirchner na Argentina com 2003 e vários outros governos que ali até mais ou menos 2009 chegaram aí a 10 países da região e conformaram um campo importante, né, de governos progressistas e de esquerdas que eram críticos ao Consenso de Washington. E que, sem entrar nos detalhes aí de cada um, que tiveram uma vitória muito importante, que foi o enterro da ALCA, né? A ALCA, que era então aquela proposta que vinha há mais de 10 anos sendo negociada após a assinatura do NAFTA em 94, né? E consegue, né, nas palavras do Hugo Chávez, né, ser enterrada em Mar del Plata em 2005 na Argentina, quando já estava prestes a ser assinada pelos governos, né? Uma primeira vitória bastante importante desse campo de governos progressistas na nossa região. Que também não é o nosso tema, mas é importante para depois a gente falar por que do neogolpismo na América Latina, que pese as várias diferenças em cada uma das regiões, em cada um dos países, esses governos progressistas tinham em comum de que nessa crítica às políticas do Consenso de Washington, eles colocavam o Estado como indutor do crescimento econômico e o Estado como distribuidor de renda na sociedade, em diferentes níveis, né? Venezuela, Bolívia e Equador fizeram mudanças profundas nos seus sistemas políticos, fizeram constituintes e reformas econômicas e sociais muito mais profundas se comparados com o Brasil e a Argentina. Mas eles tinham isso em comum. E mesmo com as muitas amarras, né, do processo neoliberal dos anos 90, foram feitos muitos avanços políticos, econômicos e sociais inéditos na nossa região, com exceção, claro, dos processos revolucionários aí que tinham acontecido anteriormente. Então, a gente não vai aprofundar muito nesse debate, mas isso é um elemento importante para a gente entender como esse campo de governos progressistas passa, né, a, de certa forma, competir com o avanço da hegemonia dos Estados Unidos na nossa região e como tem uma reação posterior a esse processo que vem nessa onda do neogolpismo e do neoconservadorismo. Um segundo aspecto que eu queria destacar, que na verdade, né, acho que vocês que tiveram um seminário anterior aí vão saber muito melhor do que eu, a professora Mônica, né, e também o embaixador Samuel. Eu dei uma olhadinha nos vídeos do YouTube, né, até porque ambos são uma referência para nós dos movimentos, nas nossas análises, né, no nosso esforço também de entender, né, o momento que a gente vive. Então, acho que foi muito bem casado primeiro com esse segundo seminário, porque a gente tem bastante acordo com essa ideia, né? Eu não consegui ver a palestra da outra professora no primeiro seminário, mas da Mônica e do Samuel eu assisti, né, de que, salvo os vários detalhes e diferenças que possam ter entre os diversos, né, intelectuais que estão estudando isso, mas
pós-crise econômica internacional de 2008, a gente tem um reposicionamento da política externa dos Estados Unidos no sistema internacional. E tanto a Mônica quanto o Samuel destacavam lá, né, de como isso está voltado especialmente para combater esses novos polos importantes que apareceram no sistema internacional, né, que é especialmente a China e a Rússia, né. Aí a Mônica, na palestra dela, destacava bastante a questão econômica da China, né, e os avanços tecnológicos e aí por diante. Aí ela tem muitos dados e acho que fala muito melhor do que eu nesse sentido, mas em vários aspectos, né, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto militar, no aspecto político, o papel da Rússia ali na Europa, nas crises que tiveram, né, a própria crise, né, e derrubada do governo na Ucrânia e vários outros, né, vários outros processos ali na região, que às vezes nós estamos com os olhos muito voltados para a América Latina, até temos pouco conhecimento e trazemos muito pouco nas nossas análises. Mas pós-crise de 2008, então, os Estados Unidos se reposicionam. E a política internacional, para ele manter, né, a sua ação, né, do imperialismo estadunidense, é basicamente, né, prioritariamente de neutralizar esses dois polos, né, importantes no sistema internacional. E é a partir daí que eu quero colocar também o debate do neogolpismo e do neoconservadorismo, e também na América Latina. Por quê? Pós-crise de 2008, né, com esses governos progressistas da América Latina, né, que tiveram esse neodesenvolvimentismo com muitos limites, né, que eu mencionei anteriormente, eles também se seguraram um pouquinho na crise econômica internacional, né, para os níveis de crescimento econômico, porque tinham diversificado seus parceiros comerciais, né. Tem vários analistas aí em relação ao próprio Brasil, né, que a nossa exportação para a China segurou um pouco, né, os resultados, né, da crise internacional no Brasil, e isso é muito similar para vários outros países da nossa região que ainda são prioritariamente exportadores aí, né, de commodities, minerais, agrícolas para os países aí das economias centrais e especialmente para a China, né? Então, isso para dar um exemplo específico, né, em relação à economia. Mas é importante, então, para os Estados Unidos, diante dessa mudança no sistema internacional, ele reposicionar a sua hegemonia na América Latina. E para isso, né, ele está disposto a pagar muitos preços e qualquer preço para recompor, né, um campo de governos aliados a ele na nossa região. E aí eu vou falar um pouquinho disso posteriormente. Além desse reposicionamento da política externa dos Estados Unidos, um tema que a gente destaca bastante nos movimentos e que a Mônica também nos ajuda bastante, né, é que pós-crise de 2008, então, tem uma nova ofensiva, um tanto violenta também, sobre a apropriação dos principais recursos minerais e energéticos disponíveis, né, no mundo, dos quais, né, uma boa parte a gente tem reservas muito importantes na nossa região, na América Latina, e também, né, na África, no Oriente Médio e em outras regiões do mundo. E um terceiro ponto, né, de mudança no sistema internacional, que aí também dialoga um pouquinho com a Juliana, né, a gente tem chamado que, pós essa crise de 2008, veio uma certa segunda ofensiva neoliberal na nossa região, que tenta se apropriar, né, através daquela cartilha básica do que ainda tinha restado, né, da ofensiva dos anos 90. Né? Tanto no aspecto, né, das empresas estatais que restaram em relação à privatização, quanto em relação à retirada de direitos. Né? Então vem uma segunda ofensiva neoliberal na nossa região e também no mundo. Né? Naquele primeiro momento ali que estoura a crise de 2008, né, no que nas economias centrais foram os ajustes fiscais, né? Então, um conjunto aí de políticas, né, que em tese são aí para inverter a crise econômica internacional, mas que penalizam as classes trabalhadoras para elas pagarem o preço da crise econômica internacional. Então, esses três aspectos também é um olhar, é para esses três elementos que a gente olha um pouco para ver esse movimento neoconservador
que aparece, num primeiro momento, o Trump como uma liderança, que com certeza a gente precisa ainda aprofundar bastante para entender esse movimento nos Estados Unidos, mas tanto o Trump, ali apareceu também, mas não ganhou, a Le Pen na França, e algumas lideranças aí neoconservadoras que, por um lado, né, e aí a Juliana acho que contribui bastante nisso, que por um lado eles são conservadores ali no âmbito, né, dos costumes, da moral, e vem com muita força esse debate, né, da xenofobia, do machismo, do racismo, da homofobia, vem bem forte, né, esses valores no discurso, e ao mesmo tempo vem uma certa contradição, né, entre esses setores hegemônicos aí da direita internacional, com um programa neoliberal, digamos, mais ortodoxo, né? Então o próprio Trump nos Estados Unidos, né, acaba sendo essa referência para setores dos Estados Unidos, das classes trabalhadoras que ficaram, né, desempregados com a lógica do neoliberalismo ortodoxo na região. Assim. Então, né, ele vem aí contra os acordos de livre comércio e vem toda uma novidade aí para nós, setores da esquerda, que ainda temos que analisar muito, mas é nesse contexto que a gente coloca esse movimento neoconservador também, que é de disputas de saídas para a crise internacional no âmbito do próprio capitalismo, do próprio neoliberalismo, né? Quais são os melhores caminhos, né, tanto na economia, quanto na política, quanto nos valores, na ideologia, para sair dessa crise, né, e recuperar, então, né, um período aí, né, de crescimento, né, do capitalismo internacional. Então, esses dois aspectos fundamentais para finalmente chegar aí no crescimento da direita e do neogolpismo, mais especificamente na América Latina. Como eu disse anteriormente, para nós, os Estados Unidos, olhando para isso, os Estados Unidos precisam recuperar a sua hegemonia na região, que ficou, de certa forma, aquietada aí, não que ele não fez movimentações, enquanto se conformou esse campo de governos progressistas, os Estados Unidos na região também conformou o seu campo de aliados, né, que estavam ali em torno da Aliança do Pacífico, que hoje, né, se ampliou e virou aí o que a gente conhece como Grupo de Lima. Ele também, no âmbito da economia, né, ele não aprovou a ALCA, mas aprovou acordos bilaterais de livre comércio, aprovou acordos regionais de livre comércio, como tem, né, na América Central, o NAFTA, né, também, nesse período, e ele, então, precisa recuperar sua hegemonia na região. E aí vem um pouco, né, e aí nesse diálogo também com a Juliana, né, essa comparação inevitável de como ele fez isso durante o período na Guerra Fria, né, apoiando e financiando os golpes que geraram as ditaduras militares, né, que hoje vem com novos formatos, com novos métodos, mas que têm objetivos muito similares, né, aos objetivos daquele período, né, da segunda metade aí do século passado. Então, se naquele tempo, né, era importante disputar e desgastar a influência, especialmente da União Soviética na região, e o discurso, né, do anticomunismo era muito forte, né, e ainda mais pós-Revolução Cubana de 59, e os processos também, né, da Nicarágua e o Salvador, que vieram aí logo depois, aí, mas já tinham passado uma boa parte dos golpes. Agora, desgastar a China e a Rússia aparece também, né, como uma questão importante para recuperar a hegemonia na região. E como eu mencionei também nas mudanças do sistema internacional, todo esse movimento, né, de fortalecer os movimentos da direita, de ganhar eleições e de novos golpes na nossa região, vem com essa ideia de recuperar, então, no contexto da crise econômica, recuperar altas taxas de lucro, né, dessas corporações internacionais e transnacionais, né, que estão diretamente ligadas, né, à política de Estado norte-americana. Um terceiro aspecto que também é similar ao processo anterior, que é ampliar os mercados de compradores de produtos norte-americanos, né? Ou mesmo, como aconteceu também ali nos anos 60, 70 e 80, né, ampliar a instalação de indústrias, né,
norte-americanas e corporações transnacionais com sede nos Estados Unidos, nesses outros países da região. E, por fim, né, fechando ali, recompondo, então, um campo de governos latino-americanos aliados aí à sua política externa. E aí, o que eu queria falar mais um pouquinho era sobre os métodos para isso, né? Então, ainda que, como a gente pode ver, né, os objetivos da política externa dos Estados Unidos estão fortemente imbricados com a ideia de recompor os interesses dos Estados Unidos na nossa região através das classes e das frações de classe empresariais que têm os mesmos interesses que eles dentro dos nossos países. E depois, sim, vem o tema, né, das representações políticas dessas classes, mas isso tem bastante novidade no atual momento. Então, no método, eu destacaria aí 4 aspectos. Um que escolhi para começar é o tema da espionagem, justamente porque hoje, né, a gente acorda então com a notícia, né, da prisão do Assange na Inglaterra, né? Então, os Estados Unidos, para recuperar a sua hegemonia, usou em larga escala, né, e o Wikileaks, e o Assange, e o Snowden, né, foram grandes aí divulgadores de como ele utilizou a espionagem para recompor também, né, a sua hegemonia política e econômica, não só na América Latina, mas aqui também, né? Então, isso é um dos elementos que aí também, neste caso, não é diferente, né, dos golpes militares e das ditaduras que a gente viveu nos anos anteriores. Um outro aspecto que, em termos gerais, também não é diferente, mas quando a gente entra para o específico, é importante a gente destacar, que é o financiamento de opositores aos governos que são adversários dos Estados Unidos. Além dos líderes de oposição mais tradicionais dentro dos nossos países, como a gente pode ver no caso, né, da própria Venezuela, agora mais recente, né, que é um deputado opositor de pouca visibilidade no país, aí não é um dos principais líderes, mas que é ungido aí a representante, né, da oposição pelos Estados Unidos no país, né? Quando o Guaidó se autoproclama presidente numa manifestação nas ruas de Caracas, o vice-presidente dos Estados Unidos, né, minutos depois, já o apoia com uma mensagem no Twitter. Então ele é ungido, e depois vários governos da União Europeia, hoje vários governos também da nossa região, reconhecem, né, o Guaidó aí como representante da Venezuela. Então eles financiam líderes de oposição mais tradicionais, mas também financiam movimentos sociais de direita. E aí um parênteses, assim, o porquê a gente, né, nesse âmbito dos movimentos, a gente tem insistido em falar em movimentos populares e não mais em movimentos sociais, né, que é até uma categoria estudada, né, pelos setores da academia. Porque hoje, né, ainda que se a gente for estrito senso, movimentos sociais pode ser qualquer organização social, né, a gente tinha conquistado uma referência de movimento social de ser progressista, de ser de esquerda a partir dos anos 90. Mas hoje esse termo está em disputa, né, pelos setores da direita na nossa região, e eles têm confirmado, como a gente vê aqui no Brasil, e não é diferente em vários outros países, tem muitos relatos, né? A gente viu aqui, foi importante para o golpe, né, o MBL, né, e outros movimentos aí com essa lógica de relação com as redes sociais, com uma lógica de espontaneidade, né, nas redes sociais que se organiza, que não tem líderes tradicionais, né, ligados aos partidos tradicionais de direita. Então tem todo um financiamento dos Estados Unidos para esses movimentos de direita de rua que querem desestabilizar, desgastar ou até mesmo derrubar governos legítimos eleitos por maioria nas urnas. Isso não só na nossa região, né? Aí sim vale a pena. Tem um livro da Expressão, né, de guerras híbridas, que aí pega um estudo de caso específico ali da Ucrânia e da guerra da Síria, para a gente entender um pouco e ver as similaridades com os nossos processos da América Latina. Então a Primavera Árabe, a Ucrânia e depois o que desembocou na guerra
né, na Síria, mas que começou ali como um processo em tese de rebeldes, né, sírios contra o governo autoritário, né? Então, um mesmo script que eles vêm construindo. Também financiam intelectuais, né, já financiavam, né, universidades, think tanks de direita. E também um novo elemento que aí tem muito a ver com o golpe no Brasil, que é o financiamento de formação de agentes públicos, de funcionários públicos, né? Aí acho que tanto o Damasceno quanto a Juliana podem contribuir bastante nesse tema, né? Mas, né, tanto no âmbito de juízes, promotores, advogados, professores de universidades públicas, que são agentes diretos de combate a esses governos adversários dos Estados Unidos, né? Eu ouço muito rádio e eu tenho uma propaganda, né, deplorável, que é da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos, né? E que eles abrem, assim, né, eles fazem uma autopropaganda de como eles estão articulados, os ministérios públicos ibero-americanos, né, para combater a corrupção e quase assim, nas reticências, né, e para derrubar os governos adversários dos Estados Unidos na nossa região, né? Esse é o papel aí que eles cumprem e isso vem sendo diretamente financiado. Não é uma mera coincidência que o juiz Sérgio Moro tenha feito, né, várias práticas e estudos e formações nos Estados Unidos, em Washington, né, e que ele virou uma das principais aí lideranças políticas, né, do processo do golpe no Brasil e que hoje aí é membro, né, do governo Bolsonaro. Um outro aspecto, né, é essa construção de certos consensos, opinião pública, a gente pode dar vários nomes entre aspas aí, mas esse papel ativo na conformação de discursos contrários a esses governos, né, através aí dessa hegemonia e desse oligopólio das grandes empresas de comunicação, né, no sistema internacional. E aí alguns discursos importantes, acho que a Juliana também falou que é legal da gente trazer para o debate, assim, um primeiro que eu destaco é o discurso do combate à corrupção, né, como isso está presente, né, nessa onda neogolpista e neoconservadora, né, que tem feito parte, né, dessa análise do sistema internacional. Um outro é o discurso da defesa da democracia, né? Acho que a Juliana apontou muito bem, assim, né, tipo, supostamente em nome da defesa da democracia contra governos autoritários, né? Aí eles pegam bastante, né, dá pra gente usar bastante exemplo em relação à Venezuela e também no processo, como eu falei, da Ucrânia e da Síria, né? Então, eles pegam esses governos e falam, nós somos os defensores da democracia. E em nome da defesa da democracia, a gente pode destruir a democracia. E a gente pode derrubar governos eleitos democraticamente, legitimamente, por maioria. Um terceiro aspecto é esse discurso de combate à crise econômica, que a gente também viveu muito no Brasil, e também é muito similar em outros países, né, desse crescimento da direita. Assim, é um discurso de que esses governos, então esses governos progressistas, esses governos de esquerda, né, com essas políticas, eles foram os causadores da crise econômica internacional em cada um desses países. Em alguns casos, né, chegam ao extremo de culpar então esses governos por supostas crises humanitárias e por uma situação de fome e de imigração que é gerada por ações diretas do próprio imperialismo estadunidense, né, como no caso da Venezuela, com as sanções econômicas que ele vem aplicando diretamente, ou no caso dos países da América Latina, que são gerados pela ocupação militar, né, pelas guerras que geram aí sim, né, a imigração, que geram a fome, que geram a destruição, né? Então eles precisam tirar governos, né? A justificativa no discurso é muito contraditória, mas é muito bem construída para hegemonizar. E também, no caso que a gente vem vivendo mais recentemente, que é esse discurso aberto que a gente vivencia, né, uma crescente no Brasil, mas não é só no Brasil, que é esse discurso aberto anticomunista, anti-esquerda, anti-vermelho, e que nos faz lembrar muito, então, né, e que aí dá pra gente falar, tem vários estudiosos sobre esse movimento neofascista, né, de extrema-direita, né, de destruição desses adversários, que eles precisam ser destruídos a qualquer custo na nossa região e também no mundo. E aí, né, meu tempo já acabou, na verdade, mas só para
umas últimas considerações para a gente abrir para o debate e depois voltar. Então, na nossa região, eles conseguiram, então, concretizar golpes de Estado. Eu acho que, assim, a gente, no Brasil, né, tem dado esses vários, né, golpes jurídico, político, né, mas acho que o fundamental é a gente falar que são golpes de Estado. São novos tipos de golpes de Estado. É uma onda neogolpista na nossa região. E que são golpes de Estado com uma aparência democrática e que constroem todo um roteiro, como a Juliana bem lembrou no caso do Brasil, né, que vão reforçando, né, a destruição do nosso discurso de que é um golpe de Estado. E que isso foi escolhido pela população, que esse programa foi escolhido pela população e que tem maioria, então que tem liberdade para destruir os seus adversários da forma que for, né, e para romper com a Constituição, porque agora, no nosso caso, né, porque foi eleito, então, este governo. Então, golpes de Estado na nossa região, e especialmente no nosso caso, Honduras em 2009, Paraguai em 2012 e Brasil de 2006, é nítido, né? A gente não tem tempo para falar de cada um deles, mas como as classes dominantes das nossas regiões, que protagonizaram, né, os golpes em cada um desses países, foram aprendendo com eles e foram aprimorando a sua capacidade de dar uma aparência democrática a esses golpes, né? Se em Honduras teve uma participação, né, de forças militares e do parlamento, no Paraguai foi muito mais, né, parlamentar ali o golpe de Estado, para no Brasil já ter uma complexificação muito maior do papel do parlamento momentâneo e efêmero ali, mas do papel do Poder Judiciário, da Polícia Federal, dos meios de comunicação como uma condução ali política e ideológica do golpe, que acho que é importante a gente dizer, a Juliana também disse, mas em outras palavras, que é um golpe em curso, né? O golpe não foi somente o impeachment da presidenta Dilma, né? O golpe de Estado segue seu curso com o programa econômico e social que ele vem aplicando e, em certa medida, as classes dominantes estão unificadas em torno desse programa e por isso foi possível dar o golpe no Brasil também, porque a parcela da classe dominante que apoiava, né, a fração da classe dominante que apoiava ali os governos do PT, porque tinha seus interesses econômicos atendidos por esses governos, vai abandonando, né, os governos do PT e passando então para uma unidade em torno da ofensiva golpista. E ainda que eles tenham diferenças entre eles estão unificados em torno do programa do golpe, que é esse aprofundamento então, né, do neoliberalismo, uma segunda onda neoliberal no nosso país. E aí, só para pontuar, porque o tempo já passou, né, além dos golpes, então, as perdas eleitorais, que, né, a questão da Argentina, a questão do Equador, né, que aí novamente a gente lembra, né, a notícia de hoje, né, o Lenín Moreno eleito como uma continuidade do Aliança País, né, do Rafael Correa, e ao longo aí do início do seu governo já muda de lado e já passa para o lado, né, dos inimigos, e hoje aí concretiza aí a sua carapuça de traidor, né, dos votos do povo equatoriano e passa, né, para o lado dos interesses dos Estados Unidos na nossa região, o Chile em 2018 e as tentativas de golpe também fracassadas, né, na nossa região. Então eles tentaram dar golpes na Venezuela, continuam tentando, especialmente, né, depois da morte de Hugo Chávez, tentam por várias formas dar golpes na Venezuela. O Equador também tentaram, né, quando o Correa ainda era presidente, na Bolívia também tentaram, mas esses governos, diferentemente inclusive do Brasil e da Argentina, tinham um respaldo das massas populares organizadas muito superior, que foi o que os manteve até hoje, né, no poder. E especificamente, né, no caso da Venezuela, é interessante daí a gente também comparar com o Oriente Médio, né, que eles tentam, é muito nítido assim, esse roteiro, né? Tenta concretizar movimentos de direita, financia, né, com apoio dos meios de comunicação, do Poder Judiciário, do combate à corrupção, para ganhar nas eleições. Não consegue ganhar as eleições,
passam para tentativas de golpes, né? De novo tipo, sob outros formatos, também com apoio do parlamento, com apoio dos movimentos de direita, poder judiciário e também meios de comunicação. Não conseguem no golpe, podem passar, né, para um modelo de guerra não convencional, como eles fizeram na Síria, como eles fizeram na Líbia e como eles ameaçam fazer hoje na Venezuela. Após sucessivas tentativas fracassadas de derrubar, né, o governo legítimo, né, do presidente Nicolás Maduro, eles ameaçam então uma ocupação militar, né, sob o pretexto aí de intervir sobre um país em crise humanitária. Então eles vão construindo esse roteiro para recuperar sua hegemonia na nossa região e no mundo, que tem outros polos, né, no sistema internacional, e estão dispostos a pagar, têm demonstrado que estão dispostos a pagar qualquer preço, inclusive a da contradição dos seus próprios discursos de defesa da democracia e do liberalismo, como a Juliana bem nos lembrou. É isso, muito obrigada. Obrigada, Paola, pelo balanço que você fez regional desse processo, que mostra claramente que esse avanço do neoconservadorismo no Brasil não é apenas no Brasil, não é apenas na América política, mas faz parte do processo global. É extremamente complexo, porque são novos instrumentos, já a Juliana apontou a esse espaço, ao surgimento de espaços controlados de produção de conhecimento, os meios de comunicação monopólicos articulados nesse processo. Mas surge nos últimos tempos as redes sociais, que tem por trás tecnologias altamente sofisticadas e que nesse mundo que há alguns anos surge como o mundo da pós-verdade, onde a verdade pode ser construída, inclusive negando a própria verdade, negando a própria realidade, e cada vez mais sistematicamente nesse sentido de negação da realidade, se constitui como um espaço de disputa de discursos e disputa de verdades, né? Que vai impactar de maneira muito profunda a opinião pública exatamente nesses momentos de grande vulnerabilidade, que são os momentos geralmente eleitorais. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu na Bolívia, aconteceu no Equador, aconteceu inclusive em alguns estados, nas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, que nos coloca perante uma nova complexidade que devemos acompanhar. E a Paola traz para a gente não apenas o resultado das pesquisas, dos estudos que vem realizando, mas toda a acumulação de experiências nos movimentos populares, né, que eu acho que isso nos traz uma riqueza muito grande nas análises e dá sentido a esse tipo de projetos.